Valendo? Bom, gente, voltando então, vamos ver, expliquei aqui no fim da primeira metade da aula, bem em linhas gerais aí como é que funcionam os recursos repetitivos, que valem aqui, para ressalvarem tanto para recurso extraordinário quanto para especial, não é como repercussão geral que só vale para extraordinário. Vamos ver agora mais em detalhes como isso é feito, né? Então, sempre que houver a multiplicidade de recursos extraordinários ou especiais com fundamento em idêntica questão de direito, haverá afetação para julgamento, de acordo com as disposições que nós vamos ver. Primeira possibilidade aqui. O presidente, primeiro o código ele começa prevendo a possibilidade de o próprio tribunal local suspender, afetar o julgamento daqueles recursos para a técnica do julgamento repetitivo. Então, o próprio Tribunal de São Paulo, por exemplo, vai dizer que esse recurso vai ser julgado como recurso repetitivo e vai mandar para o STJ. Ele selecionará 2 recursos ou mais representativos que vão ser encaminhados para o STJ ou para o STF. E aí começam aí umas novidades interessantes do novo código, bem na linha do que a gente já conversou, de reforço aí aos precedentes, às decisões vinculantes. O próprio Tribunal de Justiça local vai determinar a suspensão do trâmite de todos os processos pendentes também, de novo, individuais ou coletivos que tramitem no Estado ou na região. Quer dizer, o Tribunal de São Paulo selecionou 2 recursos aí representativos de uma controvérsia, mandou para o STJ, já manda suspender tudo que está em trâmite aqui no Tribunal de São Paulo. É claro que o Tribunal de São Paulo não pode mandar suspender os processos do Rio de Janeiro, vai suspender todos os processos daqui. Se for um TRF, vai suspender todos os processos da região do TRF. Vocês sabem que são 5 TRFs, cada um tem algum grupinho de estados aí sob a sua jurisdição, uns maiores, outros menores. De novo, aquele artigo, um artigo parecido com aquele que está na repercussão geral. O interessado, no caso de ter algum processo, algum recurso pendente intempestivo, o interessado pode requisitar que o presidente do tribunal aprecie e desde já negue seguimento àquele recurso intempestivo. Bom, parágrafo 4º. A escolha feita pelo presidente ou vice-presidente do Tribunal de Justiça ou do TRF não vinculará o relator do Tribunal Superior, que poderá selecionar outros recursos representativos da controvérsia. Quer dizer, recurso repetitivo chegou lá na STJ, o relator olhou e falou, ou entendeu, esse recurso aqui está meia boca, ou vamos expandir aqui o contraditório, vamos chamar mais recurso? Pode. O relator em Tribunal Superior. Bom, aí aqui o parágrafo 5º, que é: o relator em Tribunal Superior também poderá selecionar 2 ou mais recursos representativos da controvérsia para julgamento da questão de direito, independente da iniciativa do presidente ou vice do tribunal de origem. Quer dizer, se os recursos começarem a chegar lá, o tribunal vê que está repetitivo e ninguém tomou iniciativa nos tribunais inferiores, o próprio STJ pode afetar os recursos para julgamento repetitivo. Ou seja, essa afetação para julgamento repetitivo pode ser feita tanto pelo STJ ou STF, ou pelos tribunais inferiores. E aqui uma regra que é: somente podem ser selecionados recursos admissíveis que contenham abrangente argumentação e discussão a respeito da questão decidida. Quer dizer, não é qualquer recurso, tem que ser um recurso bem elaborado, um recurso admissível. Não vale de nada se afetar um recurso para julgamento pelo STJ e chegar lá, o recurso é intempestivo, não ia ter graça, né, Renata? Bom, selecionados os recursos, o relator no Tribunal Superior, quer dizer, então já estamos lá no Tribunal Superior, no STJ ou no STF, se ele constatar aí a presença do pressuposto, quer dizer, se ele vê que realmente é um caso de afetação para julgamento de recurso repetitivo, ele vai proferir a decisão de afetação na qual ele vai identificar com precisão a questão que será submetida a julgamento. O que é isso? Ele vai deixar bem claro, vai falar, olha, a gente vai decidir aqui, em sede de casos repetitivos, se
pode incidir juros, né, em tal hipótese. Ele vai deixar isso bem claro para não ter divergência de interpretação, né? Porque certamente vai haver vários casos muito parecidos, mas que não se adequam exatamente àquele caso. Então ele tem que deixar isso bem claro. Bom, e aí o que ele vai fazer? Determinar a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional. Ou seja, se for o próprio STJ que decidiu que vai fazer esse julgamento repetitivo, vai ser a primeira decisão de suspensão. Se não, se o processo repetitivo chegou lá por provocação de um tribunal inferior, quer dizer, se foi o TJ São Paulo que afetou os recursos aqui para julgamento repetitivo, lembra que ele já suspendeu os processos, e todos os processos estão aqui sob jurisdição dele. Na hora que chegar lá no STJ, se o STJ concordar com essa afetação, ele vai, nessa decisão de afetação, aí ele vai ampliar essa suspensão, e a partir desse momento todos os recursos, todos os processos que vertem sobre esse tema em território nacional vão ser suspensos. E aí, nessa decisão, também o STJ poderá requisitar aos presidentes remessa de um ou mais recursos representativos. Quer dizer, ele pode pedir aí para vários, vamos supor que o ministro quer uma representação regional aí lá. Ele pode pedir um para cada tribunal, por exemplo? Pode. Vamos ver o que mais que é importante. Se após receber... tá, isso aqui também é importante. Se, após receber os recursos selecionados pelo presidente ou pelo vice-presidente do Tribunal Inferior, o STJ não entender pela afetação, o relator, no Tribunal Superior, vai comunicar o fato ao presidente ou ao vice-presidente do Tribunal Local, que vai ter que revogar aquela suspensão que ele ordenou. Bom, tem um artigo revogado aqui que faltou taxar, esquece dele. Havendo mais de uma afetação. Havendo mais de uma afetação, será prevento o relator que primeiro tiver proferido a decisão de afetação. Quer dizer, pode acontecer de ter mais uma afetação? Pode, né? Tem vários ministros, são vários tribunais, pode ser que um selecione aqui no TJ São Paulo, outro selecione lá no TJ Amapá, e isso tudo suba para o STJ, qual a afetação que é a primeira? Quer dizer, quais são os recursos selecionados, quem vai ser o relator que vai julgar o primeiro? Vai ser o primeiro relator do STJ que vai ficar prevento, não vai ter a ver com a primeira afetação aqui embaixo. Os recursos deverão ser julgados no prazo de 1 ano, e aí, igual àquela questão da repercussão geral, revogaram o parágrafo que era novidade, que determinava que os processos, que a suspensão cessaria. Não vai cessar mais, e se ele quiser sentar a bunda no processo e ficar aí muito tempo, né, o código não prevê como resolver. Essa questão de prevento é porque vai ser só aquela questão primeira que foi levantada, as outras... Não, estamos falando aqui só de uma questão, entendeu? Você imagina, quer dizer, o STJ tem quantos relatores? Imagina que ao mesmo tempo 2 afetem, quer dizer, questão de dias. Quem é o prevento? Quem vai julgar aquele caso repetitivo? O ministro A ou o ministro B? Quer dizer, quem proferiu a decisão de afetação primeiro? Uma técnica para não ter conflito aí. Não importando qual foi a primeira afetação. Por exemplo, vamos supor que o recurso do TJ de São Paulo, a decisão de afetação do TJ de São Paulo chega com o ministro A, e a decisão do TJ Amapá chega com o ministro B. Só que a decisão do TJ Amapá foi anterior à decisão do TJ São Paulo, mas o ministro A decidiu primeiro do que o ministro B. Vale o ministro do STJ ou do STF que afetou primeiro o caso, entendeu? Quando os recursos requisitados na forma de inciso terceiro, quer dizer, quando o relator requisitar mais recursos representativos, quando tiverem outras questões, aí, além daquela que é objeto da afetação, caberá ao tribunal decidir esta em primeiro lugar e depois as demais, em acordo específico para cada processo. Quer dizer,
um recurso ele pode tratar de mais de uma matéria, né? Como você acabou de pensar nessa hipótese, quer dizer, raramente o seu recurso vai discutir só uma matéria, ele vai discutir mais de uma. E o que acontece? O parágrafo 7º resolve isso. Primeiro, vai se discutir a questão objeto da afetação, a questão repetitiva. Depois, em acordo separado, em julgamento separado, vai se resolver o restante do caso. Quanto à suspensão dos processos em todo o território nacional, etc., as partes deverão ser intimadas da decisão de suspensão do seu processo a ser proferida pelo respectivo juiz ou relator, quando informada a decisão a que se refere o inciso 2 do caput, a decisão de afetação. Quer dizer, o ministro do STJ determinou que todos os processos territoriais nacionais sejam suspensos. O que acontece? O juiz da causa tem que proferir uma decisão falando que essa hipótese é igual àquela lá do STJ, então vamos suspender esse processo. Importante. Existe um termo, gente, eu já falei esse termo na aula de sexta, mas não é todo mundo que estava aqui, e nem todo mundo que assistiu, porque era uma aula de revisão. Um termo aí na doutrina de precedência que chama distinguish, que é um termo aí em inglês. Inclusive esse termo caiu na última prova da defensoria, não sei se alguém aqui prestou. Oi? Não, da defensoria de São Paulo. Na minha prova. Eu vou... Você prestou? Bom, enfim, eu vou colocar essa questão para vocês daqui a pouco, no fim dessa aula. Mas, enfim, o que eu distinguish? Oi? Acertei. Essa eu acertei. Mas quando eu falo, mas eu não sabia. Demonstrando a distinção entre a questão a ser decidida no processo e aquela a ser julgada no recurso especial ou extraordinário afetado, a parte poderá requerer o prosseguimento do processo. Quer dizer, juiz, você suspendeu o meu processo, mas o meu processo não tinha isso, né? O meu processo não tem nada a ver com esse precedente. E isso também não distingue também ou seja, mostrar que o seu recurso é diferente daquele precedente, seja nesse caso que o precedente está se formando, seja no caso em que o juiz vem e quer aplicar um precedente vinculante ao seu caso. Aí você vem falar, não, peraí, o caso não é o mesmo caso. Por quê? Por causa disso. Aí você contorna o precedente, esse é o distingue. É fácil de saber porque a palavra, né, é cognata, quer dizer, tudo que eu distingo no meu caso desse precedente aí e tal. Mais pra frente a gente vai ver essa questão do distingue mais com detalhe. Bom, e aí o requerimento. Esse requerimento aí do parágrafo 9 deve ser dirigido ao juiz, se o processo do Estado estiver em primeiro grau, ao relator, se estiver em segundo grau, ao relator do acordo recorrido, se for sobrestado recurso especial ou extraordinário, ao relator do Tribunal Superior de recurso especial ou extraordinário cujo processamento houver sido sobrestado. Tranquilo, vai ser sempre o juiz que estiver aí processando a causa, né? Vamos ver aqui mais. Reconhecida a distinção, vai dar prosseguimento ao caso, não tem muito aqui. Bom, da decisão que resolver esse requerimento, quer dizer, esse requerimento distingue, caberá, se o processo estiver em primeiro grau, agravo de instrumento. Então, quer dizer, é uma hipótese de cabimento agravo de instrumento além daquelas hipóteses de 2015, ou agravo interno se a decisão for do relator. Boa noite. Pause aqui. Voltando, estava falando então dos recursos repetitivos. E aqui acabamos aí aquele procedimento de afetação, de recursos repetitivos, enfim. O recurso foi afetado, um ou mais recursos foram afetados por julgamento de casos repetitivos. Como é que vai se processar esse julgamento? O que o relator poderá fazer? Isso está no artigo 1038. Ele vai poder solicitar ou admitir manifestação de pessoas, órgãos ou entidades com interesse na controvérsia, o famoso amicus curiae. Ele vai poder fazer uma audiência pública para ampliar o debate, democratizar, né, democratizar aí a formação desse precedente, né? Isso tem sido bem comum no STF e tem começado também no STJ, quer dizer, você tem um caso muito importante, um leading case, com vistas aí a democratizar o debate,
fazer audiência pública, admitir amicus curiae, que isso é um terceiro especialista na causa, ou que tem interesse na causa. Isso é bem importante para a defensoria, e aí lá embaixo do slide eu coloquei um dispositivo do regimento interno da STJ, que foi incluído agora, depois do novo CPC, pela emenda regimental 19 de 2015, que diz que o relator do recurso especial repetitivo poderá autorizar manifestação da defensoria pública na condição de amicus curiae. Podemos ser amicus, então a defensoria pública pode ser amicus curiae no julgamento. A defensoria pública como uma instituição pode ser amicus curiae no julgamento repetitivo de recurso especial? Pode, porque está expressamente previsto aí no regimento interno da STJ. Além dessas duas hipóteses, de amicus curiae e de audiência pública, o relator também pode requisitar informações aos tribunais superiores, enfim, ele tem amplos poderes aí para, oxigenar o processo, para democratizar e para tentar obter mais informações além daquelas contidas nos 2 ou mais recursos que ele selecionou. Deixa eu ver aqui. Não tem mais muita coisa para falar aqui. Depois vocês veem esses parágrafos, é tudo questão menor. E aí, vamos lá, continuamos o nosso processo de julgamento do recurso repetitivo. Decididos os recursos afetados, os órgãos colegiados declararão prejudicados os demais recursos versando sobre idêntica controvérsia, ou os decidirão aplicando a tese firmada. Quer dizer, se o recurso for procedente, os demais vão acompanhá-los. Se o recurso for negado o provimento ao recurso, os demais vão todos vão ser negados o seguimento. Aqui ele fala negado, ele fala declarar prejudicado, né? Então esse é o termo. Negada a existência de repercussão geral no recurso extraordinário afetado, serão considerados automaticamente inadmitidos os recursos extraordinários cujo processamento tinha sido sobrestado. Bom, publicado o acórdão paradigma. O acórdão paradigma aqui é o acórdão do julgamento do caso repetitivo. Ele é chamado de acórdão paradigma. Paradigma por quê? Porque aquele acórdão ali vai ser o paradigma, vai ser o acórdão que todos os demais no país inteiro vão ter que seguir. É igual ao julgamento por amostragem. Eu ainda estou no julgamento por amostragem. Tá? Que o julgamento por amostragem é o nome que o Barbosa Moreira deu para recursos especiais extraordinários repetitivos. Tá? É isso mesmo. Você vai julgar então um ou dois ou mais, que a lei fala, vai tirar dele um acórdão paradigma e isso vai valer. Não vai valer automaticamente, aí ele vai ser de observância obrigatória para os outros. Então vamos lá, publicado o acórdão paradigma, o que vai acontecer? O presidente ou vice-presidente do tribunal de origem, quer dizer, do TJ São Paulo, do TJMG, do TRF1, ele vai negar seguimento a todos os recursos especiais ou extraordinários sobretados na origem, se o acórdão recorrido coincidir com o acórdão paradigma, quer dizer, se o recurso for contra a tese fixada pelo STJ, ele vai ter que negar seguimento a tudo. Do contrário, o órgão que proferiu o acórdão recorrido, quer dizer, aquela Câmara, o relator que julgou o acórdão recorrido, ele vai reexaminar o processo se o acórdão recorrido contrariar a orientação do Tribunal Superior, quer dizer, então se o acórdão do tribunal local tiver diferente do acórdão do STJ, automaticamente o tribunal local vai ter que reapreciar aquele processo para decidi-lo conforme o entendimento fixado no acórdão paradigma. Os processos suspensos em primeiro e segundo grau retomarão o curso para o julgamento e aplicação da tese firmada pelo Tribunal Superior. Veja que ele fala para julgamento e aplicação da tese firmada pelo Tribunal Superior, ou seja, juiz de primeira instância, tribunal, onde estiver correndo o processo ali, vai ter que julgar conforme decidido pelos tribunais superiores nos julgamentos repetitivos. Tem item 4 aí, que não importa muito pra gente. Parágrafo 1º.
A parte poderá desistir, isso aqui aí tá, retomou o processo. A parte pode desistir da ação em curso no primeiro grau de jurisdição antes de proferir a sentença, se a questão nela discutida for idêntica à resolvida pelo recurso representativo da controvérsia. Se a desistência ocorrer antes de oferecida a contestação, a parte ficará isenta do pagamento de custos e de honorários de sucumbência. E, parágrafo 3º, a desistência apresentada depois da contestação independe de consentimento do réu, ainda que apresentada a contestação. O que diz tudo isso aí? A gente já viu em desistência da ação, acho que eu dei isso para vocês, que a parte pode, antes de oferecida a contestação, desistir, tudo bem, ou depois de apresentada a contestação, ela só pode desistir da ação se o réu concordar. Aqui ele abre uma exceção e diz que se ela desistir por conta do julgamento, do acordo, paradigma, não precisa da concordância do réu. Por quê? Porque esse precedente vai ter que ser seguido. Então aqui ele coloca uma opção para a parte para ela acabar logo com aquele processo que ela já sabe que vai ser julgada de maneira contrária a ela. E aí, ainda no caso dela desistir antes da contestação, tem um incentivo ainda, que é a isenção de pagamento de custo e honorário. Quer dizer, ela sabe que se ela continuar, pelo menos em tese, o sistema pretende que ela perca, porque ela vai ter que respeitar obrigatoriamente o precedente. Então tem esse incentivo, que é a isenção das custas e da sucumbência, vai estimular que ela desista, e aí, enfim, menos um processo e que todo mundo siga esse paradigma. Mantido o acórdão divergente pelo Tribunal de Origem, um recurso especial. Bom, aí ocorre o seguinte, pode ser que o Tribunal de Origem bata o pé e não queira reformar o acórdão. Existe essa possibilidade. O recurso especial, o recurso extraordinário, será remetido ao Tribunal Superior. Aí remete ao Tribunal Superior e o Tribunal Superior resolve. Realizado o juízo de retratação, ou seja, se o Tribunal alterar aquele acórdão divergente, o Tribunal de Origem, se for o caso, decidirá as demais questões ainda não decididas, cujo enfrentamento se tornou necessário depois da alteração. Quer dizer, de novo, um recurso dificilmente ele trata apenas de uma tese. Então, resolvida aquela questão, o tribunal, se for o caso, naquela hipótese, se ainda restarem questões que devam ser decididas, aí o tribunal passa a enfrentá-las em novo julgamento. Aqui não tem mais o que fazer. Bom, acabamos aí o recurso repetitivo. Não sei se ficaram com dúvidas. Você ficou, né? Não, mas aí depois eu vou pensar melhor e eu te pergunto. Tá bom, essa matéria, gente, é muito. Vocês viram que, foi muita lei que a gente pegou. Eu tentei passar com vocês de uma maneira menos maçante que eu consigo, mas é maçante mesmo, não tem jeito. Mas depois, quando vocês forem estudar, leiam com atenção esses dispositivos, porque tem muita regra aí, e sempre que tem esse monte de regra, o que faz depois disso, então isso pode ser objeto de questão objetiva, né? E aí, qualquer dúvida aí, eu sigo à disposição. Vamos agora para um outro recurso. Acabamos então o recurso especial e extraordinário, um recurso bem simples, bem rápido, espero que seja, que é o agravo recurso especial ou extraordinário. O que acontece? Como a gente viu, o juízo de admissibilidade do recurso especial e recurso extraordinário é duplo. Ele é feito pelo Tribunal de Origem e pelo Tribunal Superior, seja STJ, seja STF. Então, beleza. Vamos supor que eu tenho aí um juízo de inadmissibilidade do meu recurso especial feito pelo presidente do Tribunal de Origem. Quer dizer, interpôs o RESP, o presidente do tribunal negou segmento. O que eu faço? Nunca mais posso ir para o STJ? Não. Tem esse agravo em recurso especial, recurso extraordinário, que inclusive já mencionei para vocês, né? A ideia da reforma do novo CPC foi tentar eliminar essa etapa que acaba sendo inútil, porque ele acaba devolvendo ao tribunal a matéria, seja o Tribunal de Origem negando ou dando provimento, mas o legislador entendeu por reformar o CPC ainda antes da sua vigência e voltamos à sistemática antiga.
Bom, a petição de agravo será dirigida ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal de origem. Então, assim, você interpõe um agravo ainda no tribunal de origem, diferente do agravo de instrumento, que você vai direto no tribunal que vai julgar o seu recurso. Independente do pagamento de custos, não tem custo, então, aplicando-se a ela o regime de repercussão geral de recursos repetitivos, inclusive quanto à possibilidade de sobrestamento e do juízo de retratação. Quer dizer, o que quer dizer com isso? Se tiver ali um recurso especial afetado, isso aplica-se a mesma sistemática, quer dizer, a tese vai poder ser afetada, é exatamente a mesma coisa. O agravo ele pode ficar retido ali, suspenso por conta de uma afetação de recurso especial repetitivo, e enfim, ele só está esclarecendo isso aqui, não tem muito problema nesse artigo. O agravado será intimado em 15 dias para oferecer resposta, ainda no tribunal de origem, após o prazo da resposta. Pode haver retratação. Se não houver retratação, o agravo será remetido ao Tribunal Superior competente, STJ ou STF. Quer dizer, não tem conversa aqui. Se depois do agravo, em recurso especial extraordinário, ele vai mandar ouvir outra parte, e aí ele vai ter que mandar para o STJ ou para o STF. O agravo poderá ser julgado, conforme o caso, conjuntamente com o recurso especial extraordinário, assegurada, neste caso, sustentação oral, observando-se ainda o disposto no regimento interno do tribunal respectivo. Como assim? Quer dizer, eu vou agravar, então, nos próprios autos para aqui, e o meu processo vai subir, vai lá para o STJ. Lá no STJ, o ministro vai ter que primeiro analisar o agravo para ver se é caso de subir ou não o recurso especial, que já vai estar ali em cima, mas, enfim. E, se procedente o agravo, se ele der provimento ao agravo, ele vai ter que mandar, ele vai ter que julgar o resto. Então, ele pode fazer isso tudo junto. É uma forma de economia. Na verdade, é até bom que ele faça isso, porque ele fala, não, dou provimento ao agravo para julgar o resto. E aí espera mais não sei quantos anos para julgar. Então, é bom que ele aplique esse parágrafo 5º ali. Mas nessa hipótese ele tem que oportunizar a sustentação oral, porque no recurso especial, recurso extraordinário, há a sustentação oral, no agravo não. Na hipótese de interposição conjunta de recurso extraordinário e especial, o agravante deverá interpor um agravo para cada recurso não admitido. Então, quer dizer, ainda que o presidente do tribunal dê uma única decisão inadmitindo os dois, ele precisa fazer 2 agravos. Por quê? Porque é um recurso para cada tribunal, né? Havendo a interposição conjunta, a mesma regra do RESP e do REST conjunto. Primeiro vai para o STJ, depois para o STF. E é isso do agravo, sem dúvida. Bem simplão mesmo, não tem muita dúvida aqui, viu? É praticamente uma petição que você atravessa lá e faz os autos subirem. Antigamente esse era um agravo de instrumento, você tinha que montar um instrumento, juntar cópias, o agravo subia, e aí lá em cima o relator dava provimento ao seu agravo e mandava o recurso especial subir. Era uma perda de tempo, de trabalho, de esforço tremendo. Em 2010 isso não foi nem com o CPC, faz tempo. Vocês nem estavam na faculdade, alguém que estava na faculdade já estava, já trabalhava, já ensino médio. Então esse é o antigo agravo. Antes de 2010. Tá? Antes de 2010 era agravo de instrumento mesmo. Tá? Você tinha que montar um instrumento, ia só o agravo com o instrumento, e depois que o relator mandava puxar o recurso, usar o recurso real. Aí chegou uma hora que o pessoal viu, mano, não faz sentido nenhum. Isso é uma perda de tempo, de dinheiro, de recurso. E aí veio essa sistemática de agravo nos próprios autos, né? Você agrava, bota, atravessa uma petição lá e sobe tudo. Se for para negar, nega e depois manda descer. Muito mais fácil, né? Embargos de divergência. Esse aqui é um recurso bem específico dos tribunais superiores. É um recurso que só existe nos tribunais superiores. É um recurso antigo também, já vem desde o CPC de 73. E tem a intenção, tem o propósito de unificar a divergência de jurisprudência entre os órgãos fracionários do próprio STJ ou do próprio STF. Quer dizer,
Primeira sessão da STJ decidiu de tal jeito, segunda sessão está decidindo de tal jeito. Primeira, segunda. O que a gente faz? Vamos fazer um recurso, então, que vai ser julgado no STJ, nesse caso, né, de divergência de sessões, vai ser julgado pela Corte Especial para fixar, então, qual vai ser o entendimento do STJ sobre isso aqui para acabar com essa divergência de sessões. Então, é embargável, e aqui, embargos, no código, eles podem significar várias coisas, né? Normalmente, quando a gente fala em embargável, a gente logo pensa em embargo de declaração, mas aqui ele está se referindo aos embargos de divergência, tá? É embargável o acórdão de órgão fracionário, quer dizer, eu já vou mostrar aqui quais são os órgãos fracionários do STJ e do STF, mas órgão fracionário é todo aquele órgão menor dentro da estrutura do tribunal, né? A turma, a sessão, no caso do TJ, que é a Câmara e tal, mas não cabe, só cabe no STJ e STF, não cabe no TJ, tá? Embargo de divergência. Que em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, quer dizer, do mesmo tribunal, sendo os acórdãos embargado e paradigma de mérito. No recurso extraordinário, uma hipótese já revogada, em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo um acórdão de mérito e o outro que não tenha conhecido do recurso, embora tenha apreciado a controvérsia. Né? O que está dizendo aí? Qual que é o sentido desses dois incisos? É porque acontecia o seguinte: você querer usar um acórdão como paradigma que ele não foi no mérito do recurso, embora ele tenha apreciado a tese. Quer dizer, ele negou seguimento ao recurso, mas apreciou a tese, e aí você ia usar isso como paradigma, o STJ recusava, porque dizia que não era acórdão de mérito e tal, então veio esse inciso aí para esclarecer isso aí. Então, assim, qualquer acórdão, ainda que tenha negado seguimento ao recurso, mas que tenha apreciado aquela tese, e se você tiver uma tese contrária de outro órgão fracionário, cabe esse embargo de divergência, né? Aí, fiz um desenho aqui para vocês, da composição dos tribunais superiores. Se vocês não sabem, vão saber, assim, vão visualizar isso aqui. Primeiro STF, lá embaixo. O STF é o mais fácil, tem a primeira, a segunda turma e o plenário, não tem muita dúvida. Se o acórdão da primeira turma estiver diferente da segunda, se o da segunda estiver diferente da primeira, cabe embargo de divergência que vai jogar essa plenária, que não tem conversa. No STJ já tem uma divisão mais complexa, né? São 33 ministros, tem a primeira sessão que julga direito público, a segunda que julga direito privado, a terceira que julga direito penal. E aí a primeira é composta de primeira e segunda turma, a segunda de terceira e quarta turma e a terceira de quinta e sexta turma. Então cabe embargo de divergência entre sessões, entre turma e sessão, daqui a pouco a gente vai ver todas as hipóteses, mas você ampliou um pouco as hipóteses e cabe inclusive divergência de acórdão da própria turma se a composição tiver mudado. A gente já vai ver aqui exatamente as hipóteses, mas eu queria só, antes da gente ver, vocês terem uma visualização aí de como é a composição dos tribunais. Aí também para ficar claro, se for um acórdão da primeira turma contra da segunda, quem vai julgar vai ser a primeira sessão. Agora, se for uma divergência entre sessões ou entre turmas de sessões diferentes, quem vai julgar vai ser a Corte Especial, tá? Bom, competência para o julgamento dos embargos de divergência, isso aí vai estar no regimento interno da STJ. A Corte Especial, portanto, vai processar e julgar os embargos de divergência se a divergência for entre turmas de sessões diversas, quer dizer, entre a primeira e a terceira, por exemplo, entre turma e sessão, isso é possível, quer dizer, entre sessão que não integre, né? Quer dizer, entre primeira turma e segunda sessão, quem vai julgar a Corte Especial. Ou entre turma e sessão com a própria Corte Especial. Então cabe inclusive embargo de divergência com a acórdão paradigma da Corte Especial. Quem julga é a Corte. Essa é a Corte, exatamente, compete a Corte Especial. É o órgão máximo ali dentro do STJ, né? Compete às sessões, processar e julgar. Julgar embargo de divergência quando as turmas divergirem entre si ou
de decisão da sessão que integra. Quer dizer, embargo e divergência de acórdão da turma e da sessão, a própria sessão julga, né? STF vai ser sempre plenário, porque ele só tem 2 turmas, então não tem muito problema. Isso aqui é bem difícil de cair isso aqui, tá? Porque isso aqui é de regimento interno, apesar do regimento interno estar sim nos editais. Mas eu acho que não custa nada vocês verem, e é interessante também para vocês terem uma ideia da dimensão aí do recurso, né? De como que esse recurso pode ser usado e tal. Bom, aí voltando aqui então para o nosso CPC. Poderão ser confrontadas teses jurídicas contidas em julgamentos de recursos e de ações de competência originária. Quer dizer, o acórdão paradigma pode ser oriundo de recurso ou de ação originária que não seja recurso especial ou recurso extraordinário. Quer dizer, o seu recurso, você, recorrente, o seu acórdão tem que ser de um recurso especial ou extraordinário. Mas o acórdão paradigma, aquele que você vai comparar, pode ser de ação originária. A divergência que autoriza a interpretação de embargo de divergência pode verificar-se na aplicação, não ficou feio esse artigo, né? Divergência. Pode-se verificar na aplicação do direito material ou do direito processual, ou seja, cabe tanto de questões de direito material quanto processual. E aqui é uma novidade, eu já mencionei, mas cabe embargo de divergência quando o acórdão paradigma for da mesma turma que proferiu a decisão embargada, desde que a sua composição tenha sofrido alteração em mais da metade de seus membros. Então, quer dizer, é natural que o tribunal vá mudando a composição, e aí, se mudar mais da metade, passa a caber os embargos de divergência. Isso é interessante até para a atualização da jurisprudência, né? Recorrente provará a divergência com certidão, cópia ou citação de repositório oficial ou credenciado de jurisprudência, inclusive em mídia eletrônica, enfim, etc. E aí tem que fazer o cotejo, quer dizer, identificar que é a mesma situação e que é o mesmo caso e que foi dada a solução jurídica diferente. No recurso de embargo de divergência, será observado o procedimento estabelecido no regimento interno, já vimos um pouco do regimento interno. A interposição de embargo de divergência no STJ interrompe o prazo para a interposição de recurso extraordinário por qualquer das partes. Quer dizer, dos acórdãos proferidos pelo STJ, sempre vai caber, se for o caso, né, recurso extraordinário. Só que os embargos de divergência interrompem o prazo para o recurso extraordinário. Se os embargos de divergência foram desprovidos ou não alterarem a conclusão do julgamento, o recurso extraordinário interposto pela outra parte antes da publicação do julgamento dos embargos de divergência será processado e julgado independentemente de ratificação. Isso aqui é semelhante aí àquela nova disposição dos embargos de declaração. Quer dizer, você tem 2 partes que sucumbiram, uma embargo de divergência e outra recorre especial. Recorre extraordinário, né? Se os embargos de divergência não mudarem nada nas conclusões do acórdão, aquele recurso especial extraordinário não precisa ser ratificado. Dúvidas? Não, que bom. Não entenderam nada, não entenderam tudo. Eu tenho certeza que é a segunda alternativa. Precedentes. Bom, precedentes. Eu quis encaixar os precedentes aqui. Precedentes, enfim. Achei que fosse melhor encaixar aqui depois de falar desses recursos, porque tem tudo a ver, né? Como eu disse, o novo código tem aí essa questão de valorização do precedente. É um dos grandes, se não a principal novidade do novo CPC é a valorização dos precedentes, a vinculação dos precedentes. E isso está muito característico. Vocês já viram em recursos repetitivos agora. Os recursos repetitivos já existiam, mas assim, a força vinculante dos recursos repetitivos e as consequências do julgamento do recurso repetitivo foram potencializadas. Quer dizer, tudo isso vem nessa linha de valorização dos precedentes. Por que se entendeu por valorizar o precedente? É uma questão de, primeiro, de isonomia, né? Estou dizendo aqui os argumentos, estou dizendo que eu concordo. Isonomia, quer dizer, é injusto que partes com casos iguais tenham resultados diferentes. Então, unificação, uniformização e vinculação desses precedentes contribui para uma uniformidade das decisões, né?
tem o condom também, ou pelo menos de tentar aliviar a sobrecarga de trabalho dos tribunais superiores, que a gente já conversou um pouco, mas com esses precedentes vinculantes, a tendência, pelo menos é o que se espera, que menos recursos cheguem aos tribunais superiores, e também, não só aos tribunais superiores, mas também aos tribunais inferiores, né? Toda essa vinculação dos precedentes, a ideia é que, enfim, as questões sejam decididas mais rápido, desafogue a justiça e etc. Bom, alguns conceitos importantes. Precedente. Precedente é qualquer julgamento que venha a ser utilizado como fundamento de um julgamento posterior. Então, precedente é uma decisão que você vai observar ou não no julgamento futuro. Jurisprudência, conjunto de decisões judiciais no mesmo sentido sobre uma mesma matéria proferidas pelos tribunais. Um erro muito comum, gente. Bom, já que eu falo do erro. Súmula. Consolidação objetiva da jurisprudência. O que acontece? O precedente é um caso, a jurisprudência é uma tendência dos tribunais, e a súmula é a consolidação objetiva dessa jurisprudência. Consolidação objetiva por quê? Porque você vai lá escrever, o tribunal entende isso. E vai ficar a súmulinha ali, né? Um erro muito comum, e muito comum mesmo, assim, de advogado, de qualquer pessoa, é tratar precedente e jurisprudência como sinônimos. Não são. Normalmente você está no escritório e tal, você fala, acha uma jurisprudência aí para mim, vou colar essa jurisprudência. Tecnicamente está errado. E se você falar isso numa prova oral, para o examinador mais chato, pode pegar meio mal. Então, tem a partir de agora, tentar observar o rigor dessa técnica, né? Quer dizer, achar uma jurisprudência é uma orientação consolidada em um sentido do tribunal. Quer dizer, a jurisprudência do STJ entende que... Quer dizer, o que o STJ entende sobre aquele assunto? Isso é jurisprudência. E a jurisprudência é formada por um conjunto de precedentes que vão sendo tomados ao longo do tempo que firmam o entendimento nesse sentido. Então, quando você faz lá na sua petição inicial, você cola um precedente, né? Você copia, cola a ementa lá, STJ, Nancy Andrighi, terceira turma, entendeu? De tal jeito. A gente fala que pega uma jurisprudência, acha uma jurisprudência aí pra mim, tá errado. Lógico que, não tem problema você falar. Os sites estão errados. Oi? Os sites dos tribunais. Não. A gente entra lá e tá jurisprudência. Pesquisa de jurisprudência, quer dizer, você está navegando pela jurisprudência do tribunal. Tudo aquilo é jurisprudência, mas uma isolada daquela não é uma jurisprudência, aquilo é um julgado ou um precedente. Entendeu? A jurisprudência. Então, eu falo de jurisprudência. Exatamente, é um coletivo, sabe? É isso. Então, assim, tecnicamente, se quiser rebuscar assim, o vocabulário e tal, é legal, porque numa prova oral, você falar isso certo e tal, isso conta ponto, sabe? Na vida de jurisprudência. Sim, mas, por exemplo, se na sua petição você colocar segundo... normalmente você consegue, segundo jurisprudência da STJ, aí você vai lá cola 1 ou 2, mas na verdade, quer dizer, você pode estar dizendo que aquilo ali, você não está dizendo que aquilo ali, aquele julgado é uma jurisprudência, mas que aquilo representa a jurisprudência, entendeu? É diferente. O que é jurisprudência, então? Um conjunto reiterado de decisões do sentido. Eu não posso escrever na peça jurisprudência. Pode. Não, você pode. Porque na hora que você fala assim, confira essa jurisprudência do STJ nesse sentido, você vai lá e cola 1, você está dizendo que aquele precedente reflete a jurisprudência, é diferente, entendeu? Aquilo não é a jurisprudência, aquilo é um precedente que reflete a jurisprudência. Mas na sua peça é claro que você vai falar que aquilo é a jurisprudência, por quê? Porque a jurisprudência é mais do que o precedente. Então você vai falar que a jurisprudência está ao seu favor. É uma questão meramente terminológica, mas... como professor, eu tenho o dever de passar o correto para vocês. Então, vamos continuar. Tirei os conceitos aí coloquei entre aspas, para pegar um conceito bonitinho de alguém, do Daniel Amorim. Bom, os tribunais devem uniformizar a sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente. Quer dizer, vejam como o código usa. A jurisprudência é estável, íntegra e coerente. O precedente ele não é estável, íntegro e coerente. O precedente é um precedente por si só, né? Bom, na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais editarão enunciados de súmula correspondentes à sua jurisprudência dominante. Ao editar enunciados de súmula, os tribunais devem ater-se às circunstâncias fáticas dos precedentes que motivaram sua criação. Legal. Está prevendo aqui de maneira genérica
né, o zelo dos tribunais pelos precedentes, a previsão de súmulas e etc. Mecanismos de uniformização de jurisprudência. Súmulas, seja a súmula vinculante, né, que tem a previsão constitucional, ou as súmulas comuns, tem dentro dessa linha aí de uniformização de jurisprudência, de precedentes, o que o Código trouxe além do que já existia, né? Nós tínhamos as súmulas, vinculantes ou não, mas agora mesmo as súmulas não vinculantes têm aí algum poder vinculante, que a gente vai ver. Tinham os recursos especiais extraordinários repetitivos, que agora tem uma eficácia potencializada, conforme a gente já viu. E o tribunal, o que ele trouxe de novidade? O novo código, o que ele trouxe de novidade? O incidente de assunção de competência e o incidente de resolução de demandas repetitivas. Você já deve ter ouvido falar. Então, está bem na moda isso aí. O que a gente vai ver de agora em diante. Antes disso, queria passar alguns conceitos aí para vocês, umas palavras em inglês, em latim, meio esquisita, mas que é importante porque cai, e quase todas essas palavras aí caíram na minha prova, como eu já falei para vocês, na minha prova aqui de São Paulo de 2015, o meu concurso, né? Distinguish, a gente já viu durante a aula, é afastar um precedente no caso concreto, demonstrando então a diferença do seu caso concreto para aquele precedente. É diferente de overruling, que é a superação do precedente. Superação em que sentido? Você vai impugnar aquele precedente no tribunal e vai falar, olha, reconheço que existe esse precedente, o meu caso é um caso que em tese se aplicaria esse precedente, mas esse precedente está equivocado e eu acho que o tribunal tem que superar esse precedente, enfim, superar a jurisprudência, né? A jurisprudência sempre tem que ser sempre tem que evoluir. Enfim, isso chama-se overruling. Aí, bom, duas palavras em inglês, agora vamos para duas em latim. A ratio decidendi e o obter dictum. Vocês sabem o que é isso? Não? É diferente, você explicou. Eu expliquei já? Eu expliquei na aula. Quem estava aqui, eu expliquei sexta-feira. Para quem não estava, nem vou explicar mais, se não me engano. Ratio decidendi, a razão de decidir, é o fundamento determinante no julgamento. Na verdade, não é nada mais que os fundamentos que vão levar o tribunal, os fundamentos que fundamentam uma decisão, que fundamentam um acordo, que vão levar o tribunal a decidir daquela maneira. Obter dictum é a parte dispensável da fundamentação, né? Certamente vocês já viram aí na TV Justiça, alguma sessão do STF, que o relator fica falando de milhões de coisas e depois de 2 horas ele entra no processo. Tudo aquilo que consta no processo, que não é fundamento determinante da decisão, é obter dictum, né? Não faz precedente. Quer dizer, mas o ministro tal falou isso aqui em tal julgamento. Mas não tinha nada a ver, ele falou porque ele gosta de falar. E quanto mais, vocês vão vendo assim, que quanto mais superior é o tribunal, maior são os obter dictums, né? Obter dicta, né? Que é o plural de obter dictum. Bom, dois outros termos aí, agora em inglês de novo. Não, acho que stare decisis é latim e binding ou binding effect é inglês. Stare decisis vem do brocar do latim, no stare decisis et non queta movere, que é respeitar o decidido e não mexer no estabelecido. Que é basicamente respeite-se o precedente, né? Olha, isso aqui já foi decidido, isso aqui é precedente, vamos observar. E binding effect, ou binding effect, não sei falar isso, também vem da Common Law e é um instituto que diz respeito ao aspecto vertical do precedente, que é o stare decisis, quer dizer, a vinculação dos tribunais inferiores àquele precedente do tribunal superior. Esse é o binding ou binding effect. E aí, a questão aqui que eu já mencionei várias vezes nessa aula e que a Renata estava ansiosa para conhecer. Você vai tomar lá. Vamos lá. Caiu no meu concurso, 7º concurso, 2015. Intimado de uma sentença contrária aos interesses do autor, por ele representado, o defensor público observou que o magistrado de primeiro grau invocou a aplicação de uma súmula do STJ para afastar sua aplicação. Pesquisando os precedentes que deram ensejo à súmula, concluiu que as hipóteses fáticas que geraram o precedente eram substancialmente diferentes do caso julgado.
inconformado apela dessa decisão. Utilizando a técnica correta, o defensor deverá: letra A, alegar a nulidade da sentença em razão de erro injudicando. Então, só para eu não falei disso agora porque isso era matéria de outra aula, mas assim, erro injudicando, e tem dois tipos de erros, vícios da sentença: erro injudicando e erro improcedendo. Erro improcedendo é o erro, é o vício processual da sentença, e o erro injudicando é o erro quanto ao mérito, quanto ao julgamento do mérito. Aqui ele diz nulidade da sentença em razão de erro injudicando, quer dizer, a nulidade da sentença ela é derivada de erro improcedendo e não de erro injudicando, que aí ele, no caso de erro injudicando, ele requer a reforma da decisão, e não porque diz respeito ao mérito, né? Quando você tem vício processual, aí a sentença é nula. Então não é isso, e também não é isso que ele queria. A questão aqui é de precedente. Pedir o afastamento do binding effect que decorre das súmulas do Superior Tribunal de Justiça. Não é isso. Você explicou o binding effect. Binding effect é o aspecto vertical aí do precedente, quer dizer, é a vinculação dos tribunais inferiores aos tribunais superiores. Não era isso que ele queria também, tá? Pedir a superação do precedente mediante overruling. Não. Pedir o afastamento do precedente mediante distinguish. Era isso que ele queria. Por quê? Porque aqui no enunciado ele deixou muito claro, ele falou que as hipóteses de fato que deram origem ao precedente são diferentes do caso dele. Quer dizer, o caso dele não é um caso ao qual que deu origem àquele precedente, é um caso diferente. Ou seja, a hipótese clara de distinguish aí, né? Aí se ficasse na dúvida aí com uma outra, essa aqui estava bem clara mesmo. Sabendo o conceito de distinguish bonitinho, não tinha como errar mesmo, né? Esse negócio de overruling a superação do precedente, quer dizer, reconheço esse precedente, reconheço que ele foi proferido em um caso semelhante ao meu, mas esse precedente está ultrapassado, ele está errado, por isso. Não vai formar um novo julgamento como estava antes. Não vai ser só a superação do precedente. Sim, e aí você... Não vai ser um julgamento para mostrar, não vai gerar isso. Pode ser que sim, né? O distinguish é quando a pessoa leva uma coisa que não tem nada a ver, isso? Não, quando ele usa um precedente que não tem aquilo que ele... Isso mesmo, exatamente. O precedente trata de hipótese diferente do que da sua hipótese, você tem que meio que contornar o precedente. É isso. Beleza? Beleza aí? Fala. Não, pode continuar. Então, beleza. Acabamos. Ajuizar a reclamação junto do Superior Tribunal de Justiça pelo descumprimento da súmula. Não, e enfim, a gente não viu reclamação, vamos ver, vocês vão ver que não é. Aí, verdinho aqui, legal. Vinculação do juiz aos precedentes, ainda temos um tempinho, vamos lá. Então, vimos tudo isso aí, né, de precedente, da importância do precedente, e aí vem um grande artigo dos precedentes, além de todos os outros que a gente vai ver, e daquela lista que eu passei para vocês, com um resuminho aí, para vocês decorarem por concurso, o grande artigo aí de precedente é esse aqui, artigo 927. O artigo fala: o juiz e os tribunais observarão, quer dizer, ele coloca no imperativo ali, né? O juiz e os tribunais têm que observar. 1. Decisões do STF em controle concentrado de constitucionalidade. Beleza, isso aqui sempre foi assim, né? Julgamento de ADIM, ação direta de constitucionalidade, sempre foi assim. Enunciado súmula vinculante, sempre teve que observar também. Aí começam aqui as novidades. Os acórdãos em incidente de assunção de competência ou em incidente de resolução de demandas repetitivas e em julgamentos de recurso extraordinário especial repetitivos. Quer dizer, vai ser tudo vinculante, assim, o juiz vai ter que observar. Os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional
e do Superior Tribunal de Justiça, em matéria infraconstitucional. Também é novidade, não tinha essa... Embora, né, na verdade, as súmulas até então eram precedentes, né, que o juiz podia ou não seguir. Agora, o Código diz que ele tem que seguir. A orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados. Ou seja, o que ele quer dizer aqui? Isso aqui é um pouco menos comum, mas o órgão plenário é o órgão especial do tribunal. Quer dizer, dependendo do tribunal vai ser o plenário, dependendo vai ser o órgão especial. Um tribunal muito pequeno é o plenário é todo mundo. Todos os desembargadores compõem o plenário. Órgão especial em tribunais muito grandes, São Paulo é um tribunal gigante, tem 350 desembargadores, é impossível você colocar os 350 para julgar alguma coisa juntos. Então tem um órgão especial, composto aí, acho que uns 25 desembargadores, alguma coisa assim, que exerce essa função de plenário. E que tem a competência aí para julgar, por exemplo, ação direta de constitucionalidade com base na Constituição Estadual, enfim, tem várias competências aí, e de editar também entendimentos que vão ser vinculantes para os juízes e desembargadores do tribunal. Os juízes e tribunais observarão o artigo 10º, o disposto no artigo 10º, no artigo 489, parágrafo 2º, quando decidirem com fundamento nesse artigo. Não lembro qual é o artigo 10. O artigo 10. Alguém sabe aí qual é o artigo 10? O juiz não pode decidir em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar. Legal. Ainda que se trate de matéria sobre a qual deve decidir. Então é o artigo que veda aquela decisão de argumento surpresa, né? Quer dizer, por mais que o juiz tenha que observar os precedentes, ele não pode simplesmente, sem ninguém ter debatido aquele precedente, tirar um precedente da cartola e falar decidido, né? Ele tem que manifestar, tem que dar oportunidade para as partes. E o artigo 489, parágrafo 1º, é aquele artigo que fala da sentença, dos requisitos da fundamentação da sentença. Lembra que não se considerará fundamentada a decisão, que tem vários vícios de motivação. O que ele está querendo dizer aí? Não basta que o juiz escolha um precedente e fale, siga isso aí. Ele tem que fundamentar por que aquele precedente é aplicável no caso. A alteração da tese jurídica adotada em enunciado de súmula em julgamento de casos repetitivos poderá ser precedida de audiências públicas e da participação de pessoas, órgãos ou entidades que possam contribuir para a rediscussão da tese. A alteração de tese jurídica adotada em enunciado de súmula em julgamento de casos repetitivos é o que, gente? Overruling, certo? Alteração do precedente. Aqui eu falo de overruling. Na hipótese de alteração de jurisprudência dominante do STF, dos tribunais superiores, ou daquela oriunda de julgamento de casos repetitivos, pode haver a modulação dos efeitos da alteração no interesse social e no da segurança jurídica. Vocês já viram em constitucional modulação de efeitos da decisão? Uhum. Então vocês têm uma ideia do que é. Mas se muda o precedente... Pode, porque... olha que isso aqui é muito louco, esse artigo. E assim, é uma coisa... Ninguém ainda sabe direito como, que vai ser, porque isso tudo é novidade. Quer dizer, eu tenho um precedente, tá? Aí, tá, vamos discutir, vamos superar esse precedente, vamos, né, esse precedente aqui tá... Então tá, bom, então vamos fazer audiência pública, então tá, vamos decidir, então, realmente, esse precedente vamos ter que superar. Só que isso pode gerar alguma insegurança jurídica, afinal, o precedente é vinculante, certo? Você como parte, você está ali cumprindo com o precedente, quer dizer, o precedente, ele, em tese, serve para que você nem é o juiz, é a ação, porque você já sabe do precedente, você sabe que você vai perder. E, do nada, ele vai e resolve que vai mudar, e aí, como é que fica a situação das pessoas? Então o tribunal pode, por razões de segurança jurídica, modular isso aí. Falar, vamos alterar isso aqui, mas vai ser daqui para frente, porque, enfim, contratos foram feitos, considerando isso e etc. Isso aí, o STF já faz isso bastante em julgamento de ADIM, quer dizer, uma norma que até então é constitucional, de repente vai deixar de ser inconstitucional, e aí, tudo que eu fiz, todos os meus negócios, ele
Em alguns casos ele tem modulado, ele fala, não, isso aqui vai valer daqui para frente por razões de segurança jurídica. Mas se ele não modula, então tá valendo para ir para trás? Muda tudo? Não, depende da hipótese, né? Não, por exemplo, no caso de inconstitucionalidade, tudo bem. Mas na outra, que você estava falando? Não. A princípio não. Em alguns casos pode ser que sim, tem dificuldade em pensar num caso que sim. Mas pode ser, por exemplo, num processo que já esteja em curso, quer dizer, você já esteja sentença no sentido de você respeitando um precedente, e aí você vai julgar de novo e você vai mudar esse precedente, ele pode mudar? Não, a sua sentença valeu, entende? O que não vai poder retroagir, se não for caso de constitucionalidade, realmente não pode. Mas pode ter algumas implicações de que a prática vai demonstrando aí quais vão ser os casos mais intrincados disso aqui, mas esse dispositivo aqui permite solucionar essas questões que vão vir surgindo aí desse jeito, tá bom? Se você alegasse a tese de superação dos precedentes, não seria uma forma também de protelatória, também não pode ser caracterizado uma fé da parte de ficar ligando isso? Pode, e assim, não é... Né? Não é uma coisa tipo, vamos esperar você tem um precedente existem meios, né, de você fazer isso, não é uma coisa tão simples, você não vai ajuizar uma ação ordinária e falar, não, vamos esperar que eu sou vinculante e tal. Normalmente isso aí a gente vai ver reclamação costuma ser um meio interessante, assim, os tribunais conhecem, né, a reclamação como um meio aí de superação do precedente. A reclamação basicamente é quando você tem uma decisão que descumpriu o precedente e você vai e ajuiza direto ao tribunal para o precedente. Aí o tribunal vai ser instado a rever isso. Então isso é meio interessante. Então não é uma coisa assim também que vamos sair superando o precedente da torta direito, não é. Essa superação tem a ver com o tempo ou não? Ou não? Não diretamente, mas acaba que sim, né? Você entendeu o que eu quis dizer? Depois de 30 anos, todos os precedentes têm que ser revistos. Não, nada a ver. Tem precedente que, enfim, é antigo que vale até hoje. Sei lá, a gente segue coisas do direito romano ainda, algumas nem propriamente, mas outras que, beleza. Questões que de repente são decididas agora de um jeito, mas em pouco tempo, hoje em dia as coisas. De gênero, por exemplo. Você pega. Não só de gênero, você pega questões de família, você pega a união afetiva, união afetiva não tem gênero, né? Mas enfim, é parecido. Entra gênero? Eu não sei. União afetiva é uma questão de gênero? Não, mas é uma questão relacionada, né? Sim, é uma questão de gênero? Não. Não entendi, de a verdade. possibilidade de união afetiva é uma questão de gênero? Eu não sei. Não, né? Pode ser, mas não discutir. Não é bem isso, né? Mas enfim, são questões relacionadas. Eu entendi o que você quiser, mas tá. Eu estava com uma dúvida mesmo. Você certamente teve mais disso que eu. Bom, essas questões, quer dizer, há quanto tempo, pouquíssimo tempo existiu união afetiva, pouquíssimo tempo. A questão, recentemente, a emenda constitucional aí que acabou com a separação, o divórcio direto, a existência de culpa no direito de família. O direito de família é mais dinâmico hoje em dia, né? É um excelente exemplo de como a jurisprudência deve ser superada. Quer dizer, né? A gente já tem muitas coisas que ainda são muito antigas e que precisam ser superadas e existem os mecanismos para isso, né? Em direito constitucional, não sei se já tiveram essa aula, mas lá quando a gente fala, quando vocês aprendem lá direito, súmula vinculante, esse negócio de ADI e tal, quando existe lá na superação da súmula vinculante, eles usam uma expressão de que a súmula vinculante ela não pode ficar engessada, quer dizer, ela tem que haver possibilidade de superação dela, e aí eles usam um termo que é sobre pena de fossilização da Constituição, quer dizer, tem uma súmula vinculante. Vamos supor que há 40 anos já existisse súmula vinculante e tivesse uma súmula vinculante dizendo que não pode casamento de pessoas do mesmo sexo, quer dizer, nunca mais. Quer dizer, por isso que é a fossilização, né? Daqui 200 anos, legal. Hoje, coisas que talvez para a gente seja comum daqui 50 anos, então, assim, o direito ele tem que ter mecanismos de superação e de evolução, né?
Bom, aí eu chego em ordem dos processos dos tribunais, são mais uns 20 slides. Dá tempo? Não. Tô brincando. Vamos acabar e aqui a gente começa o outro tema na próxima aula, tá, gente? Obrigado.